Olá, com vocês, professor Hernaldicas. Para você que está me acompanhando, este é um novo vídeo, dar continuidade à interpretação do Enem pelo eixo temático tecnologia. E estamos focando neste momento aquilo que sempre cai no Enem, em todo vestibular, que são os termos anafóricos e catafóricos. Termos anafóricos são aqueles termos que se referem aos referentes, àquilo que foi mencionado anteriormente. Catafórico, por sua vez, são termos que antecipam, que dialogam com um termo posterior. Um exemplo. Não me esqueço dela. Dois pontos. Capitu não me sai do pensamento. Então, esse pronome dela está fazendo referência a Capitu. Portanto, é chamado de termo catafórico. São muitos os termos catafóricos, são muitos os termos anafóricos, mas hoje você está aqui para entender a diferença entre a distinção, a diferença entre termos deíticos e termos anafóricos. Nunca você teve uma explicação como você vai ter agora. Isso eu garanto para você. Fica amparado aí. Eu vou rever um pouquinho o conteúdo de termos anafóricos e catafóricos e vou mostrar essa distinção que você nunca mais vai se esquecer e vai levar para o seu vestibular a diferença entre pronomes ou termos deíticos e, evidentemente, os termos anafóricos. Vamos com o professor? Então, nós temos justamente esta possibilidade de fazer uma diferença entre esses termos. Nós conhecemos, então, como os pronomes, como fóricos. Fóricos no que diz respeito ao mecanismo de coesão. Fóricos se dividem em anafóricos e catafóricos. Então, o que vem a ser anáfora? Interpretação anafórica, elemento anafórico e pronomes anafóricos. Então, nós sabemos que anáfora refere-se a algo que apareceu antes. Daí, na nossa interpretação de texto na prova do Enem, nós devemos ter em mente uma interpretação anafórica. E o que é uma interpretação anafórica no Enem? É uma interpretação que exige que eu me relacione com os referentes anteriormente citados. A aula de hoje, então, para que você mire bem nesse conteúdo, significa dizer anafórico. Relaciona-se com aquilo que foi citado anteriormente. E daí o nome interpretação anafórica. É a interpretação que remete a algo anteriormente citado. Tudo bem? Professor, e o catafórico? O catafórico, catáfora, catafórico sugere, impulsiona a olhar para frente. Então o elemento catafórico é aquele que antecipa, que refere-se a algo que aparecerá ali na frente, logo adiante. Então nós chamamos de termos anafóricos e termos catafóricos, para que você entenda bem aquele exercício do Enem que nós trabalhamos sobre a televisão do futuro, em que ela dialogava com o pronome você, não é? Que é um pronome deítico, e hoje estamos fazendo a distinção entre o deítico e o pronome anafórico, em função de tantas sugestões e solicitações de meus alunos. Professor, grava um outro vídeo só falando do deítico e do fórico. Estamos aqui, então, entenda bem. Fazendo uma revisão primeiro, você vai seguir o professor. Vamos à leitura. Nos próximos dias, Huck completa um ano de atividades no Facebook. O apresentador. Aqui nós não estamos a colocar um pronome, evidentemente. Estamos a colocar um sinônimo. Tudo bem? Um sinônimo. Na verdade, nós sempre fazemos esse tipo de construção textual para dar um pouco mais de textualidade àquilo que nós vamos escrevendo. Então, para evitar a repetição do nome Huck,
nós colocamos o apresentador, depois podemos colocar ele, depois podemos apresentar também um outro nome, o pré-candidato e assim por diante. Então esse termo, o apresentador, está fazendo retomada, não é? Está dialogando. Então você tem que perceber, o referente está aqui. Por isso que nós chamamos de elemento, neste caso, evidentemente, já expliquei, não é um pronome. O elemento anafórico são várias formas de fazer, de expressar a anáfora. São vários termos que nós vamos aprender nesse curso, vários termos. Por mais que o meu foco hoje seja a distinção entre pronomes ou termos deíticos com os pronomes anafóricos, mas, evidentemente, quando falamos em coesão, em retomada, há inúmeras formas de fazer retomada. Eu posso fazer uma retomada com um substantivo. Eu posso dizer assim para você, olha uma frase do professor. O jovem substituiu o livro pela internet. Ponto. Essa substituição, está a perceber? Então, esta substituição está retomando o verbo substituiu. Então, há várias formas de estabelecer a anáfora. Seja para escrever, para produzir um texto, seja para interpretar. A interpretação anafórica, por sua vez, ela é um exercício mental que ajuda na compreensão do texto. Tá? É para facilitar a leitura que você precisa conhecer os elementos que induzem, que criam um texto. Quais são os elementos que dão textualidade para um texto? Para que um texto seja de fato um texto. Um dos elementos é a anáfora. Mais um exemplo para você. A nação Facebook tem um comandante supremo que atende pelo nome. Aí vai colocar, evidentemente, aqui neste período. Atente-se aí, porque essa nação já vai retomar a nação Facebook. Nós chamamos também de elemento de coesão, não há necessidade de ler tudo, é só pegar para o andamento da nossa aula, é só pegar o termo essa nação. Essa nação está fazendo retomada a nação Facebook. É como se eu dissesse assim, Jair Bolsonaro, taratata, 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 ponto. Bolsonaro, tal, tal. Você percebe? O Bolsonaro está retomando. E depois, no outro período, posso dizer assim, o presidente, taratata, tá. Então, estou retomando aquele primeiro nome que apareceu, Jair Bolsonaro. E depois veio o outro período, Bolsonaro. O outro período, presidente. Então, são elementos que estão retomando. Por isso que são chamados de elementos anafóricos. Seguindo. E o catafórico, professor? Catafórico, como o exemplo que eu já dei para você, o catafórico ele sempre vai fazer o que mesmo? Ele vai sugerir, ele vai adiantar, ele vai antecipar. Ele antecipa um termo que virá. Aquele exemplo do professor, não é? Não se esqueça disso. Capitu não me sai do pensamento. Lembra-se? Então, mas antes veio desse jeito. Não me esqueço dela. Dois pontos. Capitu não me sai do pensamento. E é o que nós temos aqui. Eles estão aí. Eles são de arrasar. Eles vão conquistar o seu coração. E depois você vê o nome. Evidentemente, você vê a referência ali na frente. Mas antes, esses termos, esses pronomes, eles, estavam fazendo o quê? Antecipando o nome que virá depois, que é o nome desse conjunto. Ok, então foi rapidamente aí retomando com você termos fóricos, não é? Anafóricos e catafóricos, como apareceu naquele exercício do Enem que nós estávamos interpretando. Muito bem, querido e querida, agora eu quero que você obrigatoriamente venha para a minha lousa, porque o X da questão desta aula, o X da questão que muitos estão esperando, muitos me pediram, façam um vídeo para mostrar a diferença, a distinção entre termofóricos, nesse caso anafórico, e termos deíticos e os deíticos. Tudo bem? Vamos com o professor então, venha à louça, por favor. Querido e querida, diferença entre deíticos e anafóricos. Então, importante para nós considerarmos. Você que estava ligado no vídeo anterior, você que assistiu, você ficou sabendo lá naquele vídeo que eu coloquei uma definição assim, termos deíticos.
são termos como GPS, lembra-se? São termos usados para localizar. Localizar pessoas, localizar coisas, localizar momentos, localizar lugares. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aqui, ele estava em Portugal, estava no exílio. Lá, Brasil. Então, isso que nós chamamos de GPS. GPS para localizar justamente o país, né, de onde o poeta está, onde o narrador está. Deíticos. Porém, os pronomes fóricos, louça para cá, os pronomes fóricos também servem para identificar pessoas, coisas, momentos e assim por diante. Por isso que os alunos têm uma certa dificuldade em distinguir, em separar deíticos de termos anafóricos. Esse vídeo foi feito para você, para que você estabeleça essa distinção entre deíticos e termos, pronomes anafóricos. Tudo bem? Venha comigo. Olha a explicação que eu montei para você. Lousa, os pronomes anafóricos, guarde só uma coisa. Pronomes anafóricos fazem com que você tenha uma interpretação anafórica. E o que é uma interpretação anafórica? É uma interpretação que remete a termos anteriormente mencionados. Interpretação anafórica é a que remete a termos anteriormente mencionados. Então, quando falarmos em pronomes anafóricos, termos anafóricos, interpretação anafórica, sempre remete ao termo anterior, ao referente anterior. Esta é a sacada, esta é a diferença que nós temos entre deíticos e pronomes anafóricos. Deíticos, está aqui, a mesma situação. Anafóricos, eu preciso olhar para trás, eu preciso retomar. A retomada é a distinção entre deíticos e pronomes anafóricos. Venha com o professor. Aqui nós temos, também serve para interpretar, para retomar, porém, a sua interpretação, eu quero que você leve isso para o vestibular, a sua interpretação, a interpretação anafórica, a sua interpretação é derivada. Ela nasce, ela provém de expressão antecedente. Ela provém de referentes, de termos anteriormente citados. Então, olha para cá. Nós temos, quando falamos assim, referem-se a termos anteriormente citados, aqui você já obtém uma frase importante. Se eu colocar desta forma para vocês, um exemplo. Lousa, Paulo chegou, mas ele sairá daqui a pouco. Então, nesta frase, Paulo chegou, mas ele sairá, este ele só possui razão de ser, só possui sentido dentro de um contexto anafórico. Então, sempre há um diálogo para ser termo anafórico. Sempre há um diálogo com o elemento anterior. Sempre há uma decorrência. Sempre há uma referência. Então, nós temos Paulo chegou. Então, esse é um pronome
anafórico. Pronome anafórico porque ele só vai ter existência própria justamente dentro dessa condição. Quando nós temos essa expressão vou deixar mais um exemplo mais claro aqui para você. Muito bem. Quando nós colocamos frases desse jeito, olha para cá. Aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Este é apenas um GPS. GPS indicador. Indicador é um GPS indicador de lugar. De lugar. Você vai depender do contexto para dizer assim, é a sala de aula do Hernaldicas. Aqui é o meu lugar. O contexto está me mostrando que esse aqui é a sala de aula do Hernaldicas. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aqui é só um GPS, é só um deítico para indicar o lugar. E quando você estuda o poeta, você estuda e fala assim, descobriu aqui, ele estava no exílio. Está entendendo? Então você precisa de um contexto para dar referência a esse aqui. Tem alguma coisa a ver com o anafórico? Não, não. Anafórico, ele retoma um referente anteriormente citado. Este aqui é o chamado deítico. Da aula anterior, nós chamamos deítico. Deítico. Deítico porque ele expressa o lugar. Quer saber um pouquinho do lugar? Eu vou precisar analisar um contexto para que eu monte esse lugar no meu quadro, como poeta, não é? Eu montei, poxa, aqui é o exílio do poeta, aqui agora é a sala de aula do Hernaldicas, então você está dando contextualizações. A mesma coisa, eu preciso vencer Lousa, também é um GPS. GPS, indicador da pessoa que fala. Da pessoa que fala. Não vou me estender muito aqui, porque no vídeo anterior eu já dei uma aula muito boa sobre deítico, certo? Hoje, a função aqui nesta aula é justamente qual é? Fazer você perceber a distinção entre pronomes anafóricos e deíticos. Deíticos, como nós falamos na aula anterior, eles são localizadores, eles são indicadores de pessoas, de lugar. Você, quando eu digo você, estou conversando com você. Então esse pronome você é o pronome indicador do referente, a pessoa com quem eu converso e assim por diante. Isso é o que nós chamamos de deítico. Bem, então aqui nós temos duas lições para você. E você foi chamado hoje apenas para uma coisa. Você foi chamado hoje para romper a diferença, o problema e ter uma boa distinção entre termo anafórico e deítico. Anafórico, guarde isso e nunca se esqueça. É uma interpretação anafórica. Interpretação anafórica é aquela que deriva, é aquela que nasce, é aquela que vem de uma expressão antecedente. O que pode ser essa expressão antecedente, professor? Tudo? Tudo? Luciano Huck, pode ser o Brasil, pode ser qualquer coisa.
Se o termo retomar o anterior, isto é termo anafórico. E o deítico? O deítico, ele existe por si só. Só depende que você dê o contexto, procure entender, mas ele existe por si só. Minha terra tem palmeiras onde cantam sabiás, aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. O aqui existe por si só. Agora, quando você vai se aproximar desse contexto, você vai perceber, é o exílio. Tudo bem, querido e querida? Olha, se você gostou, dá um like aí, mas eu quero que você tenha essa diferença para a prova do Enem. No próximo vídeo voltaremos então com exercícios, ainda dentro do eixo tecnologia, para retomar esse bloco temático. Tudo bem? Gostou? Dá um like aí. Dá um like porque daqui a pouquinho, com mais exercícios, voltarei até o seu Enem.